Bem-vindos de volta ao nosso canal Gotas de Esperança. Em tempos de medo e silêncio, quando parece que Deus está distante, Ele continua agindo. Ele levanta pessoas simples para cumprir propósitos grandiosos. E uma dessas pessoas foi Esther, uma jovem judia que viveu no exílio, longe de sua terra, mais perto do coração de Deus. A história de Esther se passa na antiga Pérsia, um império poderoso que dominava boa parte do mundo conhecido. O povo de Israel estava espalhado entre nações estrangeiras, consequência de sua desobediência e do cativeiro. Era um tempo em que a fé parecia frágil e a presença de Deus silenciosa. O livro de Esther é, curiosamente, o único da Bíblia que não menciona diretamente o nome de Deus. Mas, mesmo sem ser citado, o Senhor se revela em cada detalhe da história, nas coincidências que não são coincidências, nas reviravoltas que só Ele poderia orquestrar. É como se Deus nos dissesse: mesmo quando não me vês, eu estou trabalhando. Esther era uma jovem órfã, criada por seu primo Mardoqueu. Nada indicava que ela teria um papel importante na história. Mas Deus vê além das aparências. Ele enxerga propósitos onde o mundo só vê limitações. Quando o rei Xerxes procurava uma nova rainha, Esther foi escolhida entre muitas jovens. Ela foi levada ao palácio e a Bíblia diz: Esther agradou a todos que a viam. Não era apenas sua beleza que conquistava corações, mas sua graça, sua doçura e sua fé silenciosa. Mesmo em meio à grandiosidade do palácio, Esther permaneceu fiel às orientações de Mardoqueu e à sua identidade como filha de Deus. Antes de ser apresentada ao rei, Esther passou por um longo período de preparação. Durante meses, as jovens eram purificadas e tratadas com perfumes e óleos preciosos. Na aparência, parecia apenas um ritual estético, mas espiritualmente representava algo mais profundo. Deus também nos prepara para os propósitos que ainda não enxergamos. Quantas vezes passamos por períodos de espera sem entender o motivo? Mas é nesses momentos que o Senhor trabalha em nosso interior, moldando o nosso caráter, fortalecendo nossa fé e nos capacitando para aquilo que virá. Esther talvez não compreendesse tudo o que estava acontecendo, mas Deus a estava preparando para ser instrumento de salvação. Um homem chamado Ramã, influente no palácio, odiava os judeus e convenceu o rei a assinar um decreto de extermínio. De repente, o povo de Deus estava condenado. Parecia o fim. Mas quando tudo parecia perdido, Deus já havia colocado sua resposta no trono da Pérsia, uma jovem judia chamada Esther. Mardoqueu enviou uma mensagem à rainha, pedindo que ela intercedesse pelo povo. Mas aproximar-se do rei, sem ser chamada, poderia custar-lhe a vida. Foi então que Mardoqueu disse palavras que ecoam até hoje. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esther poderia ter se calado, poderia ter se escondido atrás da segurança do palácio, mas ela escolheu confiar em Deus. Decidiu jejuar e pediu que todo o povo fizesse o mesmo. Vá,
reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, mesmo que seja contra a lei, e se eu tiver que morrer, morrerei. Essas palavras revelam a essência da fé, a coragem de obedecer mesmo sem garantias do resultado. A fé verdadeira não é ausência de medo, é confiança em Deus no meio do medo. Durante 3 dias, Esté e seu povo se humilharam diante do Senhor. Não há registro de orações escritas, mas há um silêncio cheio de entrega, e o silêncio da fé fala alto no céu. No momento certo, Esté se apresentou diante do rei. Ela esperou o tempo de Deus, confiando que o Senhor lhe daria graça, e o milagre aconteceu. O rei estendeu o cetro, sinal de aceitação. Quando o rei viu a rainha Esté em pé no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro. Aquela atitude simples representou o mover de Deus. O Senhor mudou o decreto de morte e transformou o luto em alegria. O inimigo foi derrotado e o povo de Israel celebrou a libertação. Deus usou uma mulher comum para mudar o destino de uma nação inteira. É curioso pensar que o nome de Deus não aparece em todo o livro de Esté, mas sua mão está em cada linha. O mesmo acontece conosco. Às vezes Deus parece silencioso, não ouvimos sua voz, não vemos sinais e o coração se aperta. Mas mesmo no silêncio, Ele está presente. Ele está abrindo portas que ainda não enxergamos e preparando encontros que mudarão nossa história. O que parecia um acaso, a escolha de uma jovem órfã para ser rainha, era, na verdade, o cumprimento de um plano divino. Assim é com a nossa vida. Deus está no controle de cada detalhe. A história de Esté nos convida a confiar em Deus em meio à incerteza. Ela nos ensina que o propósito divino pode se manifestar nas situações mais improváveis. Mesmo em tempos sombrios, há sempre um caminho de esperança. Talvez hoje você esteja enfrentando algo que parece impossível. Uma decisão difícil, uma perda, um diagnóstico, uma injustiça. Lembre-se, Deus não erra endereços. Você está exatamente onde Ele quer que esteja, para que o seu nome seja glorificado. Como Esté, podemos ser instrumentos de transformação em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa igreja ou em meio a um mundo que precisa de fé e coragem. E quando o medo quiser dominar o coração, olhe para cima e diga: se eu tiver que arriscar, arriscarei, porque minha vida pertence ao Senhor. Deus continua levantando Estéres em nossos dias, pessoas dispostas a agir com fé, mesmo sem garantias. Ele usa quem está disposto, não quem se acha preparado. O segredo é confiar. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição em que está. Nada é por acaso no plano de Deus. Cada passo, cada desafio, cada porta aberta tem um propósito maior. E o mesmo Deus que mudou o decreto de morte sobre o povo judeu continua mudando histórias hoje, inclusive a sua. Vamos orar. Senhor, assim como usaste Esté em tempos difíceis, usa-nos também. Dá-nos coragem para obedecer, fé para confiar e sabedoria para agir no tempo certo. Mesmo quando não entendemos teus caminhos, ajuda-nos a crer que tu estás no controle. Oramos em nome de Jesus. Amém.